Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos uma história que vai te deixar de queixo caído. Preparem-se para uma montanha-russa de emoções, porque o relato que vamos compartilhar é de cortar o coração e, ao mesmo tempo, de revirar o estômago. Nada pode preparar alguém para a dor da traição, especialmente quando ela vem de onde menos se espera. Um homem leal, com um casamento aparentemente perfeito, vê sua vida desmoronar ao descobrir a traição de sua esposa e, pasmem, de sua própria filha. O que se segue é uma necessidade primordial de uma vingança nuclear. Fiquem ligados porque essa história é inacreditável. Um colega me pediu para postar isso aqui. Não sei se vai ajudar. Já se passaram 13 dias desde que criei esta conta para desabafar. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Sou um homem que vai andar envergonhado por causa do que fiz. Reneguei e destruí minha família. Este é o único lugar onde vou escrever isso. Não pretendo que isso se torne público. Se acontecer, vou excluir esta conta. Tenho 48 anos agora. Essa história começou quando eu tinha 20. Conheci uma garota que achei perfeita. Ela tinha 19 anos. Nós nos demos muito bem. Tínhamos uma química perfeita. Namoramos por 2 anos antes dela engravidar, aos 21, e fomos morar juntos. Naquela época, eu morava com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 e minha mãe nunca se casou novamente. Ela tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. Os negócios do meu falecido pai foram vendidos. Construção. Quando eu era jovem, me tornei pai aos 23 anos de uma menina. Ela era uma menina muito linda. O vínculo entre minha namorada e eu se aprofundou depois disso. 2 anos depois, nos casamos. Eu consegui um emprego como programador de computador. Ganhava um bom salário porque estava em alta demanda. Nossas vidas decolaram. Minha esposa queria ser dona de casa. Eu concordei, mas também aconselhei a conseguir um emprego de meio período para ocupar seu tempo. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela 28. O pai dela sofreu um terrível acidente que o deixou imóvel da cintura para baixo. Para piorar, ele era o único provedor. Tive uma conversa com minha mãe, minha sogra, sogro e cunhada. Eles moravam em um lugar alugado e agora o único provedor estava imóvel. As finanças eram um problema, então eu ofereci para eles morarem conosco. Minha cunhada arranjou um emprego de meio período, assim como minha esposa, para apoiar a família dela. Durante esse tempo, perdi uma parte do testamento de minha avó que foi dividido em 2 partes. Um fundo para a faculdade e meu seguro, conforme decidido por minha mãe. Eu não tive problemas com isso, mas minha esposa queria comprar uma casa com isso para que pudéssemos sair daqui. Eu não tinha problema, mas ela especificamente queria comprar uma casa no nome de sua mãe com minha herança e ambas as irmãs trabalhariam para pagar minha herança. Esse foi o problema. Assim, tivemos uma certa distância entre nós porque achei a proposta dela estranha. Passaram-se 2 anos. Minha mãe sofreu um derrame, pois tinha vários coágulos e os médicos precisavam fazer uma cirurgia de forma urgente e rápida. Foi bem-sucedida, mas minha esposa queria que minha mãe ficasse no hospital em vez de voltar para casa, pois seria difícil cuidar de 2 pacientes em casa. Eu concordei, mas disse que contrataria uma enfermeira. Ela recusou. Ela queria que eu contratasse 2 enfermeiras para cuidar de meu sogro e minha mãe, ou nenhuma. Eu disse a ela que ela teria que pagar pelas despesas de seu pai porque eu já estava cuidando das contas, compras, impostos, a escola particular de nossa filha e agora essa enfermeira. Eu não conseguiria pagar pela enfermeira de seu pai. Elas deveriam ser capazes de pagar, já que as 2 irmãs ganhavam juntas quase 60 mil por ano, o que era provavelmente mais do que suficiente, dado que moravam e comiam de graça. Meu relacionamento com nossa filha ficou um pouco tenso nessa época. Ela começou a me desrespeitar e a ser mal-criada comigo abertamente. Eu pensei que ela estava apenas passando por problemas de criança. Ela tinha 8 anos na época.
Minha mãe se recuperou rapidamente e expressou sua opinião de que queria vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro em meu nome. Minha esposa discutiu comigo naquele momento porque queria que minha mãe desse o dinheiro para nossa filha e minha esposa, uma vez que eu já havia recebido minha parte da herança de minha avó. O que me surpreendeu ainda mais foi que a mãe e o pai dela ficaram em silêncio sobre isso. Minha mãe lembrou a ela que era o dinheiro dela e que ela não se importaria em dar sua herança como planos de seguro. Mas não. Minha esposa teve problemas comigo, pois veja, nós não temos uma conta conjunta. Ela não consegue acessar minha conta e eu não consigo acessar a dela. Ela queria uma conta conjunta. Tivemos uma discussão e ficou decidido que minha mãe daria todo o dinheiro para mim. Foi o fim disso. Assim, alguns meses se passaram desse jeito, mas infelizmente meu sogro faleceu. Foi difícil, especialmente para minha esposa. Eu tentei consolá-la da melhor maneira possível. Cuidei de tudo em casa e no trabalho sozinho. Não estou me gabando, tentei fazer tudo o que pude, mas ainda não foi suficiente para ela. O funeral foi minha responsabilidade, correu bem, mas ainda assim ela reclamava de como eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Eu a convenci a fazer terapia e as coisas se acalmaram. Fomos íntimos novamente, nos reconectamos de uma maneira melhor e mais forte. Mas senti que algo estava errado com nossa filha. Ela me evitava sempre que eu tentava falar com ela. Doeu vê-la assim. 2 anos se passaram enquanto eu tentava construir um relacionamento melhor com nossa filha. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame e, infelizmente, não sobreviveu. Fiquei arrasado com a perda dela. Você vê, ela me criou sozinha na maior parte da minha vida porque meu pai vivia ocupado. Essa foi também a razão pela qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com ambos e estava fazendo um esforço tremendo para conseguir isso. Entrei em depressão, mas não obtive a ajuda da minha esposa. Nossa filha nem mesmo compareceu ao funeral e isso me entristeceu. 2 meses após a morte de minha mãe, minha sogra me disse descaradamente que eu deveria sair da casa de minha mãe porque eu estava deprimido demais e deveria só superar a morte da minha mãe. Eu estava arruinando o clima na casa e isso me iluminaria. Calmamente, disse a ela, quero lembrar a senhora da morte de seu marido. A senhora e suas filhas estavam de luto por 6 a 7 meses e nunca pedimos à senhora para se mudar. E como ousa me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou chocada e ficou completamente quieta. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela não me deu nenhuma resposta. Acho que foi 2 dias depois desse incidente que peguei algo na geladeira e percebi o celular de nossa filha. Uma mensagem dizia algo como: é bom que a bruxa velha tenha ido embora, agora vocês podem ficar com a casa para vocês. Podemos fazer uma festa no seu aniversário. Perdão, o quê? Nossa filha tinha 11 anos na época e quem era essa bruxa velha? Li a conversa e sim, ela estava se referindo à minha mãe. Ela me chamou de controlador, mesmo que nunca tenha negado nada a ela, exceto por coisas que eu considerava inúteis para ela. Ela queria um pônei aos 6 anos, um koala aos 9, um panda e um carro próprio aos 11. Quem faz isso? Chamei minha esposa e mostrei a ela essas mensagens. A resposta dela foi me repreender por tentar olhar o celular de nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso antes de ela sair irritada. Ela novamente começou a dormir em quartos separados. Tentei fazer as pazes, mas ela me evitou e me forçou a concordar com a festa de aniversário de nossa filha para que ela concordasse em falar comigo. Passaram-se 3 anos para uma revisão rápida e minha filha tem 15 anos. Eu tenho 38 anos e minha esposa tem 37. Tive que ir para outra cidade para uma cúpula de negócios por 4 meses. Acabei conseguindo um novo emprego que me proporcionou muitas oportunidades e um salário ainda melhor. Quando retornei, a atitude de minha esposa mudou completamente em relação a mim. Ela deixou o emprego, passou mais tempo com amigas, o que eu apoiava, vestia roupas mais caras e elegantes. Você entendeu a ideia. Pensei que era apenas uma mudança de hábitos e estava tudo bem com isso.
Mas nossa filha passou a me desrespeitar abertamente, era rude diretamente comigo. Eu continuei tentando e tentando não surtar. Minha sogra, minha cunhada e minha esposa me diziam que era apenas uma questão de hormônios e que ela era apenas uma criança. Eu fiquei chateado, mas confiei nelas. Nossa vida íntima melhorou consideravelmente nesse período entre mim e minha esposa. Ela queria que eu a satisfizesse, eu gostava disso, experimentássemos novas posições, fossemos mais ousados. Eu gostava de tudo isso, exceto por um dia em que ela trouxe a ideia de me colocar em castidade, como uma gaiola de castidade. Eu recusei imediatamente. Brigamos por isso durante uma semana antes de ela se frustrar e abandonar o assunto. Nossa vida sexual diminuiu a partir daí. As coisas pioraram a partir daqui. Minha esposa de repente quis fazer uma viagem de garotas com sua irmã e nossa filha. Eu não tive problemas com isso, pois achei que seria ótimo. Tive que pagar uma boa quantia por isso, mas estava tudo bem. Ela não me ligou por 3 dias, conversou apenas com a mãe dela e eu tive conversas informais com ela lá e isso me pareceu estranho. Perguntei a ela sobre isso quando ela retornou e ela me disse que estava apenas cansada. Pedi para ver as fotos. Vi muitos amigos, tanto homens quanto mulheres, o que me deixou em alerta. Mas ela me assegurou que eram apenas amigas e alguns amigos homens. Não vi nada de suspeito, então fiquei tranquilo. 2 meses depois, foi o aniversário de nossa filha e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa pediu para não fazer nada, pois ela celebraria com uma noite de garotas. Fiquei chocado e expressei minha opinião. Quem leva a filha para uma noite de garotas? Ela me disse que não era bem assim, mas sim que seriam as amigas dela e suas filhas. Apenas não havia álcool envolvido. Eu concordei com isso. Meu aniversário estava chegando após esse evento. Tenha em mente que nossa vida sexual está morna. Agora é apenas uma vez por semana e eu tentei iniciar mais, mas ela sempre arranjou desculpas. Eu nunca comemorei meus aniversários desde que minha mãe faleceu, mas todos os anos minha esposa me dá presentes. Então, eu esperava isso. Minha esposa me disse que precisava fazer compras com nossa filha. Ela saiu por 6 horas, não ligou, não mandou mensagens e não trouxe presentes. Quando perguntei sobre isso, ela me disse que uma de suas amigas sofreu um acidente e ela ficou lá. Não pode atender minhas ligações. 2 semanas depois, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento de garotas de nossa filha e nossa filha ligou para ela dizendo que precisava dela. Ela me entregou o celular e saiu do quarto. Uma mensagem chegou dizendo: "Oi, minha querida filha. Peço desculpas por responder tão tarde. Sou um sortudo por ser o namorado da sua mãe. Diga à sua mãe que eu a amo e dê um beijo por mim. Vou te mandar uma mensagem em breve." Levei 1 minuto inteiro lendo a mensagem repetidamente e ainda não consegui acreditar. Rolei a conversa para cima e vi que minha filha enviou a essa pessoa: "Fico feliz que você seja o namorado da mamãe, realmente queria que você fosse meu pai. Beijos e abracos." Mas que diabos! Eu vou ao banheiro, tranco a porta e leio esta conversa. Tudo anotado. Esse cara está tendo um caso com minha esposa e nossa filha sabe. Esse cara está tendo um caso e nossa filha sabe. O que diabos está acontecendo? Vi fotos de férias, viagens com amigas, o aniversário de nossa filha. Eles foram jantar à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa na frente de nossa filha e minha filha apontava para eles como se fosse algo romântico e bom. E o pior, minha cunhada sabia. Quanto mais eu rolava a tela, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu à minha esposa a ideia de castidade. Me pareceu que minha filha e minha esposa estavam enviando mensagens a partir disso. E o pior é que essa conta nem era dela, era de um nome de usuário diferente. Mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Mesmo no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara na casa dele. Mas que diabos! Ele esteve na minha casa, dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses. E o que é pior, isso está acontecendo há 4 anos. 4 malditos anos. Ouvi um estrondo alto na porta do banheiro. Era nossa filha.
Eu saí e fiquei olhando para ela. Foi a primeira vez que olhei para minha filha assim. A mesma filha que eu olhava com orgulho, amor e respeito, acabou afundando na indiferença e decepção. Eu nem estava com raiva. Ela estava vermelha e chorando. Ela não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como minha cunhada e minha sogra. Eu perguntei para minha sogra se ela sabia o que a filha dela estava fazendo. Minha esposa respondeu: "Podemos conversar?" Eu não sei o que deu em mim. Gritei: "Cale a boca ou vou te estrangular agora." Tão alto que até os vizinhos devem ter acordado. Perguntei novamente para minha sogra e ela acenou com a cabeça. Ela acenou com a cabeça. Maldita seja. Olhei para minha filha e disse a ela: "Sinto muito por não ter sido um pai melhor. Mas farei uma coisa por você e vou me divorciar de sua mãe para que esse cara possa ser o seu pai que você tanto deseja." Chamei minha esposa de sua mãe pela primeira vez ao me dirigir a ela. Olhei para minha esposa e disse a ela que tem 9 dias até o final do mês para fazer as malas e sair com a família dela. Eu entregarei os papéis do divórcio, mas por agora, se mudem. Ela continuou chorando, mas meu grito e minha resposta devem tê-la pegado de surpresa. Ela sabia que eu não estava com disposição para discutir ou conversar. Eu desisti. Acabou. Não consegui dormir a noite toda. Fiquei apenas olhando para a parede e para o meu telefone, olhando para as fotos de nossa família. Pela manhã, disse a minha esposa para não cozinhar para mim porque não confiava nela. Temia que ela pudesse me envenenar. Não vou mentir, ela desabou e senti que exagerei com isso e que iria entrar com o pedido de divórcio hoje. Ela tentou conversar, mas eu não queria ouvir. Minha sogra me pediu para esperar e ouvi-la antes de tomar uma decisão. Tinha um amigo que é advogado. Me encontrei com ele, expus toda a situação. Ele simplesmente me disse: "Já sou advogado há 12 anos, ele tem 41, e nunca vi um caso tão enfurecedor como o seu", e me abraçou. Disse que o tio dele é o juiz da família que provavelmente cuidará do meu caso. Mas antes disso eu precisava de provas, muitas provas. Ele me deu o número de alguém que é investigador particular e eu o contratei. Revirei o telefone da minha filha, mas não encontrei nada. Conversei com minha esposa que me pediu desculpas repetidamente, mas não demonstrou remorso. Minha filha, cunhada e sogra não se aproximaram de mim. Minha filha chegou ao ponto de ter tanto medo de mim que passou 2 dias na casa de uma amiga. O pai da amiga dela me ligou e eu tive que contar a ele toda a situação. Ele disse que sentia muito. Foi difícil para ele acreditar no que minha filha havia feito, como deveria ser. Nenhum homem poderia sonhar em ser traído assim pelos próprios filhos. O investigador particular encontrou o rapaz que se revelou um idiota covarde do interior com medo de compromissos, um ladrão de meio período que costumava trabalhar no mesmo lugar que minha esposa. Fui até a casa dele com meu advogado, o investigador particular e outro amigo que é policial. Conseguimos acuá-lo com acusações falsas e ele abriu o jogo. Acontece que ele estava atraído pela minha esposa e aceitou um desafio de um colega de trabalho para levá-la para a cama. Logo isso se tornou amor. Ele estava realmente apaixonado por minha esposa. Descobri que foi ele quem chamou minha mãe de bruxa para minha filha. Era um perfil separado e ele era apenas amigo da minha filha antes de minha esposa revelar que estava tendo um caso com esse rapaz. Ele estava até disposto a fornecer um depoimento por escrito, vídeo, confessando, fotos e até uma testemunha em troca da promessa de que a notícia não chegaria ao seu escritório ou à mãe dele. A parte da castidade era o auge, mas a filha envolvida, isso é um nível totalmente diferente de crueldade. É por isso que eu digo, confie em ninguém, que sirva de lição para todos. Força, guerreiro! Ainda bem que ele tinha um advogado e um investigador particular. A justiça precisa ser feita. Realmente, uma história que nos faz refletir sobre a complexidade das relações humanas e os limites da traição. O que vocês acharam? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas opiniões e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!